Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz ao coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Uma noite de salvação. Este é o tema, o título da mensagem que o presbítero Osias estará nos trazendo nesta noite. E como base desta mensagem estarei fazendo a leitura em Atos, no capítulo 16, do versículo 29 ao 33. Atos, capítulo 16, do 29 ao 33. Diz assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Amém? Vamos todos dobrar os joelhos na presença do Senhor e crer que nessa noite Deus tem salvação para todos nós que aqui estamos. Amém?
Quero convidar o pastor João Seabra para vir à frente. Estará dando uma palavra de saudação, também orando pelos ofertantes e dizimistas desta noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, irmãos e irmãs. Glória a Deus. A palavra do Senhor está em Marcos 16, versículo 15 em diante. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade de comemorar juntamente com a RUMAP Sul o dia do unionista. E foi um dia maravilhoso, como também bem sugestivo era o tema. Mas, atitude. Então nós acabamos vivenciando isso na prática. Ontem à tarde, nós tivemos ali reunidos na igreja do Prado Velho, aproximadamente 500 jovens, né, que foram distribuídos em grupos e levados a pontos estratégicos da cidade para proclamar o nome do Senhor Jesus, né, panfletando, né, e também, naturalmente, de uma forma verbal ali proclamando o nome do Senhor Jesus. E o resultado foi um resultado extraordinário. Nós tivemos ali testemunhos importantes das ações do Espírito Santo ali, quando a juventude se colocou nessa posição, tomou uma atitude e foi a campo. Depois fomos coroados, né, pela mensagem da palavra do Senhor também, através do pastor Genilson. Foi uma bênção muito grande. E esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está também falando dessa atitude que nós devemos tomar. Alguns se apegam principalmente nos resultados, e valorizam muito mais os sinais, e buscam muito mais os sinais, e querem que Deus opere prodígios, maravilhas através delas. Mas o que antecipa todas essas ações do Espírito Santo é também a nossa atitude. A atitude de ir, né, de proclamar o Senhor Jesus Cristo. E na medida que nós formos então proclamando, Deus ele vai confirmando a sua palavra através dos sinais, que são inevitáveis, né? Os sinais são a marca do evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. Então, que todos nós saiamos daqui com essa mentalidade, não é? Que devemos proclamar mais e mais o Senhor Jesus Cristo, e que os sinais certamente nos acompanharão. Hoje é uma noite de salvação, né? A mensagem vai falar disso. Então sejam todos, meus irmãos, bem-vindos à casa do Senhor, né? Vamos continuar adorando ao Senhor e recebendo dele, né, a orientação da sua palavra e as suas bênçãos nessa noite. Fiquemos em pé enquanto oro por todos os ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui na tua casa mais uma vez. Vimos aqui com esse propósito, meu Deus, de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, Pai. E aqui estamos para fazê-lo, meu Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto, meu Pai, que o Senhor responda dos céus, meu Deus, nos abençoando ricamente com a tua palavra e pela ação maravilhosa do teu Espírito Santo. Meu Deus, te peço que o Senhor abençoe também todos os dizimistas e ofertantes aqui da tua casa, Senhor. Que eles recebam as tuas bênçãos nessa noite, meu Deus. E que o Senhor continue abençoando, enchendo os seus celeiros de acordo com as tuas promessas. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Então, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode se dirigir aqui à frente e entregar ao Senhor.
Amém. Pegando um ganchinho na palavra do pastor com relação à tarde e à noite de ontem, realmente foi um dia festivo, um dia intenso. O pessoal que esteve lá, que participou desde as 3 horas, o pessoal da equipe que estava desde não sei quando trabalhando, mas eu louvo ao Senhor por pertencer a este povo. Cada vez que eu participo destes encontros, eu saio de lá, eu participo lá e a minha oração é: Senhor, não permita nunca que os meus filhos afastem os pés deste lugar, porque é maravilhoso sentir a presença de Deus e ver jovens tão dispostos a louvar, ver gente tão dispostas a servir. O trabalho dessa equipe, dessa Rumap é maravilhoso. Não é porque o Osni está aqui, não. Tem que fechar os ouvidos dele aí, Paulo, ele não precisa ouvir. E eu sei que ele não se engrandece com isso, porque realmente é para a glória do Senhor. A obra das mãos deles é para a glória do Senhor, verdadeiramente. E eu deixo aqui um recado para nós como igreja. Nós precisamos cada dia mais orarmos, porque é uma multidão de jovens. Não é 1 ou 2 não, gente. É muita gente, muita gente. E a gente vê a sede que eles estão de ter atitude. Porque estavam lá, foram evangelizar, foram o quê? 4 ônibus, Osni? 4 ônibus? 6 ônibus que saíram de lá lotados. E eles super empolgados para ir fazer a panfletagem. Os meus filhos ligando do celular. Estou em São José, estou na Santos Andrade, estou não sei aonde. E estava assim, todo mundo muito empolgado. Quem foi assim, foi tremendo. E nós que ficamos ali, a gente até brincou, né? Então a terceira idade vai ficar aqui. Mas nós ficamos lá num grupo maravilhoso de intercessão. Foi muito bom mesmo. Tá? Um grupo de louvor continuou lá conosco, teve um momento de intercessão assim, tremendo. Então assim, eu louvo ao Senhor pela organização, pela instituição e por tudo que Deus tem para fazer através desses nossos jovens. Mas a palavra que foi dita ontem não é só para eles, mas eu creio que começa em mim como mãe. Atitude. Em você como pai, mãe, atitude. Em manter os nossos filhos nesse caminho e na mente deles. Que eles continuem nesse caminho e pregando realmente o evangelho. Estava terminando lá, era para terminar 9h30, já era 10 horas. E ninguém queria ir embora, não. O fôlego deles ia longe, né? Então, eu louvo ao Senhor pelo programa que aconteceu ontem, pelos pastores que estiveram lá o dia todo apoiando também, que não se cansaram, mostraram que são jovens realmente. Então, eu louvo ao Senhor porque Deus se mostrou presente ali naquele lugar e com certeza fez diferença na vida dos jovens que ali estavam e das pessoas que foram impactadas, né? Eles disseram: nunca levei tanto não na minha vida. Falei, glória a Deus pelos nãos que vocês levaram. Porque, com certeza, uma sementinha foi lançada. Né? Foi um não que vocês levaram. Mas, em algum momento, Deus vai usar aquele panfletinho que vocês entregaram. Ou, quem sabe, não para aquela pessoa. Vai ser entregue para um outro. Não sei. O importante é que eles cumpriram a palavra do Senhor. E foram. Amém? Então, que nós continuemos com esse espírito de atitude verdadeiramente na presença do Senhor. Bem, convido o Ministério de Louvor para que, juntamente com a igreja, estejamos adorando ao Senhor. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estava lendo, antes de vir aqui à frente, um versículo que eu gosto muito. E até nós estávamos estudando no Ministério de Coreografia. E ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim. Que possamos nessa noite oferecer o nosso melhor a este Deus, que merece o nosso amor verdadeiro. Ele merece adoração na totalidade. Ele é o único Deus. Então é só Ele que nós devemos louvar. Então eu convido vocês para que se coloquem em pé e juntos aqui proclamar o nome desse Deus, adorar esse Deus que é maravilhoso, que deve ser louvado independente das circunstâncias.
independente do local onde nós estivermos, porque Ele é poderoso. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Em toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é, louvado é, louvado és, Senhor. buscamos, mais que pedimos,
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Teu amor me alcançou, lá na cruz por mim morreu. Meu pecado Ele levou, com poder ressuscitou. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste. Cristo, tu és o Senhor. Sem princípio, sem final, esperança sem igual. O perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste. Cristo, tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste. Cristo, tu és o Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste. Cristo, tu és o Senhor. Poderoso,
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo, tu és o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado, Senhor. Aleluia. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, do versículo 16 a seguir, em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram, amém? Atos 16, do versículo 16 a seguir. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados.
Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pai eterno e bendito, te peço em nome de Jesus, fala, edifica, fortalece, esclarece as nossas vidas, Pai. A vida da tua igreja, a minha vida, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nós possamos refletir sobre a tua palavra e a tua verdade hoje. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Festa da moçada ontem, não é? Que bom, né, que temos estas notícias maravilhosas, né? De quanto Deus tem abençoado a nossa juventude, tem abençoado a Rumap, né, na qual eu tive o privilégio de militar por muitos anos. E ontem meu coração ficou dividido. Eu estava lá no casamento da Carol e do Juan, mas meu coração também estava lá no evento da Rumap. Sim, ontem teve casamento, né? Talvez os irmãos não tenham sido avisados, a igreja não foi comunicada, não é? O Juan, filho da Ismeido Neemias, casou-se com a Carol Moraes, não é? A neta da irmã Tereza, do irmão João. Então foi uma festa muito bonita também. Deus estava presente também naquela cerimônia. Amém? Então, festa ontem, um dia maravilhoso hoje. Tão bom, eu falava para o pastor, estava tão bom o dia hoje que teve gente que acho que entrou no embalo e esqueceu que tinha culto. Mas estava bem convidativo o dia hoje, né? Não para mim, porque eu não tiro férias, né? Eu trabalhei em casa hoje. Lavei a edícula, lavei calçada, dei banho no cachorrinho. Aí à tarde eu só descansei. Enfim, Moacir? Estava falando com o Moacir essa semana aí. A gente tem que ser parceiro da esposa, né? Tem que ajudar a mulher. Às vezes a barra fica pesada aí, mas nós temos sido felizes, abençoados por Deus. Você também teve o seu dia hoje, teve o seu final de semana, e você está aqui na casa de Deus. É dever de todo crente congregar. Esse é dever de todos nós. Então, a gente leu aqui Atos 16 a 34, que trata de um assunto bastante conhecido, não é? Que em consequência da pregação do Evangelho e da não aceitação, não é? Da forma como uma mulher estava dando testemunhos, não é? Paulo e Silas foram lançados na prisão. Aconteceram coisas espetaculares e eu diria assim,
fatos inéditos aqui, a participação da natureza, coisas grandiosas Deus fez aqui neste pequeno espaço, neste capítulo, vamos dizer assim, da história de Paulo, e aqui junto com Silas nessa ocasião. Mas o fato mais espetacular de todos foi a salvação do carcereiro. Daí o título da nossa mensagem, Uma Noite de Salvação. Então todos nós sabemos que salvação implica em revolução, sim. Salvação implica em revolução, salvação implica em novas ideias, salvação implica em novos ideais, sim, novos ideais de vida, novos motivos para viver. Salvação implica em novas ambições, novos interesses, enfim. Salvação implica uma nova orientação de vida, no todo. No todo. E isso é consequência de aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Quando a pessoa aceita Jesus, se inicia ali uma revolução na vida daquela pessoa. Não é assim? Quem aceitou Jesus aqui, depois já de jovem, de adulto? Quem aceitou Jesus? Eu já nasci na fé, não é? Bastante gente. Eu quero que você volte um pouco o teu pensamento, volte lá atrás, o dia que você aceitou Jesus, você vai concordar que aconteceu uma revolução na tua vida. E tudo isso que eu falei passou a acontecer. Então isso é salvação. E aqui tivemos aqui contribuições inaceitáveis para a salvação do carcereiro e para a pregação do evangelho, e também contribuições que foram aceitáveis. Vamos começar pelas contribuições inaceitáveis. Logo de início, nós vamos perceber que Paulo e Silas estavam caminhando pela cidade, pregando o evangelho em todas as ruas, em todas as casas, talvez como fizeram os jovens ontem. E eles caminhando livremente, pregando o evangelho, atrás dele uma moça, gritando: estes homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E isso foi uma vez, duas vezes, a Bíblia não diz quantas, mas dá a entender que foram várias vezes, até o momento que Paulo ficou indignado. Paulo ficou indignado porque ele teve ali o espírito do discernimento. Olha só, Paulo tinha os dons do Espírito Santo? Tinha ou não? Quantos dons ele tinha? O pastor Jairo falou ontem aqui. Aí o Senhor permitiu que ele tivesse o espírito de discernimento, e ele entendeu que, embora aquela moça estivesse falando e confessando que eles eram filhos do Deus Altíssimo, ele repreendeu aquela moça, porque ele entendeu que ela estava falando, sendo usada pelo inimigo, porque ela tinha o espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação é uma linha do espiritismo, vamos dizer assim. É um dos costumes na prática do espiritismo. Porque o espiritismo tem muitas linhas, tem muitos segmentos. Até o pastor Jairo falou também ontem sobre o horóscopo. Lembra que ele falou sobre o horóscopo? Então a pessoa, quando ela vai lá e olhar o horóscopo dela, ela está dando crédito ao espiritismo, uma coisa do diabo. E essa moça, ela tinha espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela ganhava muita grana. Ela ganhava muito dinheiro. Como ganham muito dinheiro hoje os espíritas, esses bruxos que tem por aí. Quem mora no Boqueirão sabe, ali do lado do terminal do Boqueirão tem lá um prédio que
um lugar enorme, e ali tem um bruxo também, as pessoas vão lá para que ele fique adivinhando o futuro das pessoas. E tá assim, né? Rede Globo que o diga, né? Rede Globo é grande instrumento da divulgação do espiritismo. E essa moça dava lucro para os donos da Rede Globo, dava lucro para os senhores, né? Aqueles que eram donos dela. Aqui deixa a impressão nítida de que eles eram donos dela. E ela ganhava grana, levava para eles. Ganhava grana, levava para eles. Aí então, quando Paulo repreendeu o inimigo, repreendeu aquele espírito de adivinhação, ela parou de ganhar dinheiro. Aí o que aconteceu? Aqueles homens ficaram indignados, não é? E a Bíblia diz que as pessoas lançaram mão deles, levaram perante as autoridades e exigiram que eles fossem punidos só porque eles estavam pregando o evangelho, pregando coisas, não é? Costumes, o que eles dizem aqui, pregando costumes que não convinha aos romanos praticar. Ou seja, estavam pregando o evangelho. Então, fica claro, irmãos, espiritismo em nada contribui para a salvação de ninguém. Pelo contrário, espiritismo, linhas do espiritismo, práticas de adivinhação, enfim, tudo isso que você vê, que foge do contexto da palavra de Deus, da vontade de Deus. Pelo contrário, essas coisas levam à perdição. Aí nós tivemos outras contribuições inaceitáveis ao Evangelho, não é? E também em nossos dias nós temos essas situações. O testemunho apenas verbal, por exemplo. Você apenas falar, as pessoas que têm eloquência verbal, as pessoas que têm essa capacidade, não é? Financeira, muitas vezes, de pregar, de comprar espaço na televisão, pagando 30 milhões, 100 milhões. E antes de ontem, por acaso, eu comecei a ver alguns vídeos, né? Você vai ver um vídeo onde o Malafaia desce a lenha no homem do chapéu. Mas é publicamente, assim, coisa baixaria mesmo, coisa feia. E o homem do chapéu vai lá e desce a lenha no Bispo Macedo. Que daí também desce a lenha nas outras igrejas. E aí você percebe que não é o Espírito Santo que está falando na boca deles. Porque se fosse, eles não falariam daquele jeito, com tanta baixaria. E aí a gente fica pensando, aí tem o testemunho, apenas verbal. O testemunho que ele só vem pelo poder do dinheiro, pela capacidade de comprar. E a briga que eu estou falando é justamente por causa de espaços na televisão. Que um roubou o horário do outro, porque era 30 milhões, ele chegou e pagou 60 e tirou o outro fora de madrugada. Então, se você ligar a TV de madrugada, você vai ver que 3, 4, 5, 6 canais é desse pessoal aí. Mas nos bastidores, a baixaria é feia. Então, eles têm aqui uma eloquência verbal apenas, uma eloquência carnal, enfim. Nós temos outras coisas que não contribuem com a salvação de ninguém, que são as doutrinas falsas, e vem aí uma série de lições, nossa, que vai falar muito disso, né? Ventos de doutrina, que infelizmente tem tirado muita gente da verdade, não é? Tem chegado na hora que a ovelhinha está machucadinha, que está lá no final da fila, está lá longe do rebanho, aí vem esse pessoal com as doutrinas falsas, os ventos de doutrina, e pegam essas pessoas fracas que estão lá meio machucadinha do ladinho e levam.
Mas só que eu quero falar uma coisa para a pessoa, para vocês, meus irmãos. A pessoa que sai de uma doutrina que é sólida, uma doutrina firme, verdadeira, uma doutrina maravilhosa, e vai para uma dessas comunidades de igrejas que surgiram por rebelião de alguém, que começou a pregar porque ele se rebelou contra a igreja dele. Essas pessoas têm uma tendência muito grande a não ficar nem aqui e nem lá. Daqui uns dias você vai ficar sabendo que ela não está em lugar nenhum. E com um pouco de sorte e misericórdia de Deus, às vezes elas conseguem voltar e se estabelecer de novo aqui na igreja. Quando eu digo aqui na igreja, nas igrejas que têm uma estrutura, que têm uma doutrina, enfim. Então, irmãos, as doutrinas falsas não contribuem com a salvação de ninguém. Enfim, a comercialização da fé não leva ninguém à salvação. O que menos se fala em tudo isso que eu disse, no que menos se fala é de salvação. Você não ouve, é raro você ouvir um apelo, por exemplo, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Você não ouve isso. Você não ouve. Então, estão comercializando a fé. Estão vendendo milagres, não é? E isso não contribui para a salvação de ninguém. Ministérios exercidos de forma relaxada também não contribui para a salvação de ninguém. Sim, ministérios exercidos de forma relaxada. Tanto é verdade que está escrito na palavra de Deus que é maldito aquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Porque não contribui com a salvação de ninguém. Muito bem. Agora vamos falar aqui a segunda parte. Vamos falar da contribuição aceitável. A contribuição aceitável aqui, e o exemplo que nós tiramos de Paulo e Silas. Primeiro nós vemos aqui coragem neles. Coragem. Está faltando coragem nos nossos dias. Está faltando coragem. Coragem de assumir o que nós somos. Somos crentes em Jesus. Está faltando coragem de dar a cara para bater. E isso Paulo e Silas tinham. Porque a Bíblia diz que eles testificavam publicamente, ao ponto de ficarem presos. Publicamente é na rua. Publicamente é no ônibus. Publicamente é na escola. Publicamente é no trabalho. Testificavam. Davam testemunho. Falavam do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coragem. É preciso ter coragem. E eu cantava um hino assim quando eu tinha uns 25 anos. Né, Osni? Lembra? É preciso ter coragem. Lembra, Mira? Quando você cantava a Rosa de Saron. Né? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. O medo não pode andar junto com o crente. Medo do Evangelho. Envergonhar-se do Evangelho. E é o título da lição também. Tudo que a gente vem falar aqui, você tem que lembrar da lição, né, moça? Não me envergonho do Evangelho. Coragem. Paulo e Silas tinham. Eles tinham uma outra virtude aqui. Resignação. A resignação era o quê? A paciência com as humilhações que eles sofriam. E neste episódio aqui, se você prestou atenção, está escrito que eles tiraram a roupa, ou as roupas de Paulo e Silas.
para que humilhação maior do que essa? 2 homens serem pegos publicamente e tirarem a roupa deles, para que os açoites fizessem mais efeito ainda do que o normal. As chibatadas ficassem nítidas nos seus lombos, nas suas costas. Tiraram as roupas de Paulo e Silas. Lançaram eles na prisão gélida, na prisão fria. Contudo, eles eram resignados. Tinham o quê? Paciência com as humilhações. Muitas vezes nos falta essa paciência com as humilhações que nos sobrepõem, nos advêm. Uma outra situação interessante aqui. Paulo e Silas tinham gozo espiritual. O que é o gozo espiritual? Gozo espiritual é a alegria de ser crente. Amém, irmãos? Você precisa ter alegria por ser crente. É um gozo, alguma coisa diferente, é um prazer inexplicável. Ontem eu dizia para o Edson e Eli lá no casamento, sobre ser avô, né? Que agora o nosso assunto é ser avô, avó, o assunto é neto. Ter filho, né, Ezequiel? Ter filho é gostoso. Mas ter neto não tem explicação. É um amor assim, é um desespero, sei lá, que dá na gente. É tão bom ser avô e ser avó, não é, Marli? É um gozo de ser avô. E o crente precisa ter essa coisa esquisita dentro dele, assim, essa alegria, assim, esse gozo espiritual, dizer eu sou salvo por Jesus, eu sou crente em Jesus, eu sirvo a Deus. Gozo espiritual. Aonde ficou caracterizado isso aqui na vida deles nesse episódio? Porque eles, humilhados, lá dentro da prisão solitária, na prisão interior, que é solitária, onde não se vê a luz do sol, sem roupa, acorrentados aos troncos, as mãos e os pés, diz a Bíblia que eles cantavam hinos de louvor ao nome do Senhor nosso Deus. A barra está pesada, né? Tem hora que, né? Tem hora que a gente meio que se desespera. As humilhações vêm, os problemas vêm, as perseguições vêm. Mas a Bíblia diz que nós temos que seguir o exemplo destes 2 homens. Que mesmo nestas horas, nós temos que cantar hinos de louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Quando eles cantavam e oravam na prisão, ficou evidente o seguinte: na oração e no canto, eles estavam revelando a confiança no poder de Deus. Eles estavam vivendo ali uma circunstância. Contudo, quando eles cantavam, quando eles oravam, eles estavam confiantes no poder de Deus. Irmãos, quando você ora, quando você canta, você está dizendo assim: eu confio no poder de Deus. Tanto é verdade que você acabou de cantar: poderoso, poderoso, poderoso. Quando eu canto poderoso, eu estou dizendo: eu confio neste poderoso, que Ele está sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Na oração e no canto, eles eram diferenciados dos outros presos. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, os outros presos escutavam. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha fone de ouvido, não tinha nada disso. Então eu imagino assim, meia-noite, numa prisão escura e fria, vários presos. Lá estão Paulo e Silas.
E eles estavam louvando o nome do Senhor. Enquanto eles cantavam, todos escutavam. Quem diz isso é a Bíblia. Está escrito aí, você leu comigo. E isso os diferenciava dos demais. Irmãos, não é para a tua glória e nem para a minha. Mas quando você entra por essas portas e você adora, você louva, adora, e você ora e glorifica, você está num patamar diferenciado dos demais. É privilégio entrar por essas portas para adorar o nome do Senhor. Privilégio. Na oração e no canto deles ficava patenteada a superioridade às circunstâncias. Sim. Quando você está num momento ruim, vamos dizer assim, então você continua orando, continua cantando, e você vai perceber que isso te dá a segurança de que, embora as circunstâncias estejam difíceis, você está acima das circunstâncias. A situação estava difícil para Paulo e Silas, estava muito difícil. Sem nenhuma perspectiva do que ia acontecer quando amanhecesse o dia, eles estavam ali, mas contudo, eles orando e cantando, estavam dizendo assim: nós estamos nessa aqui, mas nós estamos superiores a tudo isso, porque Deus vai agir em nosso favor. A oração e no canto deles reconheciam a possibilidade de uma intervenção sobrenatural de Deus naquela prisão. A oração, o canto, a resignação, a coragem, o testemunho, tudo isso contribui para a salvação das pessoas. Olha, aconteceu a intervenção sobrenatural de Deus agora. Veio ali sobre eles algo que ninguém imaginava. Ninguém esperava, nem ouviam falar disso, talvez. Aconteceu a intervenção da natureza naquele lugar. Diz a Bíblia que aconteceu ali um terremoto. Imagina, nós aqui em Curitiba, nunca tremeu Curitiba, nunca. De repente acontece um terremoto. Imagina o desespero, não é? E foi o que aconteceu ali. Aconteceu um terremoto. Muito bem. Curiosidade. Aconteceu o terremoto pela intervenção da natureza, claro, por intervenção de Deus, amando do Senhor, porque Deus é o criador da natureza, é o criador de todas as coisas, do céu e da terra. Deus agora manda a natureza agir. E a natureza agora entra em ação. Aconteceu o terremoto ali. E diz a palavra de Deus que as cadeias se soltaram, as correntes se soltaram, as celas se abriram, enfim, ficou todo mundo livre. Todo mundo. Paulo e Silas, os outros presos, ficaram todos livres, era só sair pela porta. Estava todo mundo livre. Mas agora entrou uma outra coisa em ação aqui, uma outra virtude em ação, que contribui para a salvação. É o altruísmo, amor ao próximo. É você abdicar, abrir mão de alguma coisa em benefício do próximo. Paulo e Silas poderiam ter caído fora, mas eles ficaram ali também, porque eles tinham uma missão. Eles precisavam transmitir alguma coisa para aqueles presos. E aí aconteceu o terremoto, repito, as cadeias se soltaram. Aí, nesse exato instante, o carcereiro, que foi designado especialmente para cuidar de Paulo e Silas, aquele soldado armado, protegido, enfim, preparado para uma situação especial,
entrou em desespero. Passou a mão, desembainhou a sua própria espada. E quando ele ia se matar devido ao seu desespero, Paulo gritou: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Estou eu, está Silas, os presos, estão todos aí. Não se desespere, não se mate. Calma, calma que nós precisamos falar com você. Nós precisamos falar com você. As pessoas estão se desesperando, se matando literalmente, antes mesmo de ouvir o que Deus tem para falar para elas. E o carcereiro ia fazer isso, ele ia se matar, sem ouvir o que Deus tinha para ele. Aí Paulo, que é usado pelo Senhor para a salvação das vidas, diz: não faça isso, eu preciso falar com você primeiro. E aí, a paciência de Paulo e Silas. Eu imagino que eles tenham falado com os outros presos: pessoal, fica aí, calma, não fujam, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Paciência. A paciência deles evitou uma fuga repentina, não é? A paciência deles fez com que eles esperassem para saber qual era a vontade de Deus. E o terremoto contribuiu? Contribuiu. Porque se não tivesse ocorrido o terremoto, não teria ocorrido a conversão do carcereiro. O grande abalo acontecido ali, naquele lugar, foi como se fosse o arado de Deus. Quem sabe o que é um arado? Levanta a mão. Tem gente aqui que não sabe. Quem sabe o que é um arado? Viu como tem gente que não sabe? Os adolescentes não sabem. Alguns jovens não sabem, tanto é que não levantaram a mão. Arado é aquela ferramenta, aquele instrumento que antigamente eram puxado por mãos humanas mesmo. Depois, algumas situações por animais. E hoje é mecanizado, mas é arado, é mecanizado. E esse arado vem e prepara, revolve a terra e prepara a terra para que seja lançado a semente e a semente possa brotar. Isso é arado. Tá bom, jovens? Tá bom, adolescentes? Tá bom, crianças? Isso é arado. Então veio o terremoto como se fosse um arado preparando a terra, preparando o coração do carcereiro para que ele recebesse a palavra de Deus. Temos tido terremoto em nossos dias? Sim, temos. Quais são os terremotos que vêm sobre a nossa vida? Não no sentido literal apenas, mas no sentido espiritual. O terremoto pode ser uma doença grave. O terremoto pode ser um prejuízo financeiro. Pode ser o falecimento de alguém próximo ou até da família. O terremoto pode ser as desilusões, as decepções, as traições, a escassez, a idolatria. Enfim, tem muitos terremotos assolando as nossas vidas dia após dia. Mas nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite esse terremoto, porque Ele vem como arado, preparando o nosso coração para receber a palavra do Senhor, a presença do Senhor, o milagre do Senhor, a salvação do Senhor para as nossas vidas. Vêm os terremotos, vêm os abalos sísmicos, vêm. Quase todos os dias. Se não todos os dias, de semana em semana. Se não de semana em semana, mês após mês. Contudo, juntamente com os abalos,
o Senhor tem se levantado e com a sua mão poderosa tem nos alcançado, nos abraçado e nos restaurados. Amém, irmãos? A mão protetora do Senhor está sobre nós. Uma noite de salvação para o carcereiro. Aqui ele encontrou a salvação. O terremoto contribuiu também para a salvação dele. E agora aconteceu algo inusitado. O que hei de fazer, Paulo e Silas, para me salvar? Eles falaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, amém. Oraram por eles, aceitam Jesus, confessaram, aceitamos Jesus, a casa deles. Aí a Bíblia diz que aqueles homens que tinham ficado nus em praça pública para serem açoitados, cujos lombos estavam cheios de vergões sangrentos, sangrando, talvez cheirando a sangue, cheirando, enfim, cheirando é um bom termo, né? Fedendo. Agora são tirados da prisão. O carcereiro, o baita homem, soldado, preparado, pega esses dois homens, né, Ezequiel? Leva na casa dele, dá um banho neles, está escrito, não está escrito? Lavou-lhes os vergões, cicatrizes dos açoites, feridas. A Bíblia diz que o carcereiro lavou, deu um banho nestes dois homens de Deus. Ficaram cheirosinhos, vestiram roupas novas. E diz a Bíblia que não parou ainda. Ele preparou um banquete, uma janta para eles. E a Bíblia diz que eles comeram juntos e se alegraram pela salvação que entrou naquela casa. Uma noite de salvação. Você é salvo por Jesus? Amém? Então, você vai dizer assim, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já sou salvo. Amém, eu também sou, glória a Deus por isso. Só que, irmãos, o gozo, a alegria da salvação precisa ser regado, precisa ser cultivado, precisa ser renovado todos os dias. Nós temos que viver intensamente essa salvação. E as pessoas que nunca aceitaram Jesus, que no momento do abalo, no momento do terremoto, não aceitaram Jesus, precisam aceitar Jesus, porque aí vai entender o que é ter a alegria da salvação na sua vida. Então, se você já aceitou Jesus, amém por isso. Se você não aceitou ainda, aceite logo, porque o Senhor nosso Deus tem prazer na tua salvação. Os terremotos têm te abalado, têm te assolado, têm invadido tua casa, tua família. Você tem entrado em desespero muitas vezes. Eu não quero crer que isso não aconteceu com ninguém aqui dentro. Mas aí fora, tem gente querendo se matar, tem gente que tentou se matar já. Enfim. Uma pessoa crente nova, que está aqui com a gente agora, confessar aqui na frente que tentou tirar a sua própria vida no momento de desespero, mas que hoje está aqui louvando e bendizendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou uma mãe de família, com uma família bonita, pensar uma coisa dessa? É triste, não é? Mas a mesma coisa aconteceu com o carcereiro. Ele ia se matar. Mas essa pessoa a qual me refiro também ouviu a voz do Senhor através de alguém, de um servo, de uma serva, que chegou e falou, não faça isso, porque o Senhor tem coisas grandiosas para você. Salmo 32, versículo 7 diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
Eu acho que Paulo e Silas se lembraram deste salmo lá na prisão, não é? Eles disseram assim: olha, Senhor, Tu és meu esconderijo, Tu me preservas na tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. O Salmo 30, versículo 5 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 139, versículo 5 diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Amém, irmãos? Na prisão, fora da prisão, na tribulação, na tempestade, na angústia, no desespero lá na família, como mãe, como pai, como filho, no trabalho, na vida secular, em qualquer situação, quando você perceber o terremoto, clama ao Senhor, que o livramento virá no mesmo instante. O Senhor te salvará, o Senhor te livrará. A serenidade espiritual de Paulo e Silas contribuiu para a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Nossa serenidade espiritual é inabalável? É uma pergunta, e eu encerro esta reflexão com esta pergunta. A serenidade espiritual de Paulo e Silas tem sido exemplo de serenidade espiritual para você e eu? É importante, irmãos. Neste mundo, onde tem acontecido terremotos, neste mundo, onde as pessoas têm se desesperado, alguém precisa ter serenidade. Alguém precisa ter calma. É como que um prédio que vai pegar fogo, ou está pegando fogo. Qual é a primeira coisa, a primeira recomendação quando você está dentro do edifício e esse edifício está pegando fogo, disparou o alarme, deu alarme de incêndio? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira recomendação? Manter a calma. Aí você vai falar assim: Rosias está viajando na maionese, como disse Samuel aqui, né? Aquele dia. Manter a calma. Não se desespere. Tenha serenidade. Tenha paciência. Pense nos outros que estão ao teu redor. Não tente se jogar do prédio. Não entre no elevador. Mantenha calma. Procure seguir os passos necessários para você sair daquela situação. Então nós vamos ficar em pé agora e nós vamos orar. Eu vou perguntar, porque eu não conheço o coração de todo mundo aqui. Aliás, eu não conheço o coração na intimidade mesmo para valer de ninguém. Conheço um pouco. Conheço aquilo que você falou. Só Deus conhece. Deus conhece. E eu digo assim, às vezes, o ser humano, nós seres humanos, somos tão complicados que nós não podemos dizer que nos conhecemos a nós mesmos. Porque nós mesmos nos surpreendemos a nós mesmos de vez em quando. Mas Deus conhece o nosso coração. E o Deus está olhando para o teu coração agora. E Ele quer te salvar. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado, está oprimido, o terremoto está te deixando desesperado, você está precisando de salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os seus, você e a tua casa. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus hoje? Levante a mão. Há alguém? Algum jovem, algum adolescente? Tem alguém? Não? Não tem? Amém. Quem está precisando de oração? Quem está sentindo um abalo sísmico na tua vida espiritual? Tem hora que parece que
você não vai encontrar saída. Você se desespera, seja com um assunto familiar, uma enfermidade. Olha, eu disse aqui, eu vou repetir. Pode vir os abalos, os terremotos, mas junto com ele vem o Senhor Todo-Poderoso, que se levanta com mão forte para te livrar e te libertar. Você quer ser liberto? Venha em nome do Senhor Jesus. Presbítero, pastor, vem aqui por favor. E nós vamos orar com os irmãos. E o Senhor vai acalmar. O Senhor vai trazer serenidade de novo. O Senhor vai te dar força para você superar as dificuldades, os problemas que você tem passado nestes últimos dias. Venha rapidamente em nome de Jesus. Você está enfermo? Venha. Você precisa de restituir ou ter restabelecida a serenidade, a calma. Venha. Se você quer ser usado pelo Senhor, como Paulo e Silas foi usado pelo Senhor para transmitir salvação ao carcereiro e a toda a sua casa, o Senhor pode usar você também para fazer isso. Neste mundo agitado, neste mundo de terremotos, de tremores, o Senhor pode usar você para transmitir uma palavra de vida, uma palavra de salvação. Salvação precisa ficar gravada na nossa mente e na mente das outras pessoas. Vamos orar. Todos ajoelhados orando ao Senhor, por favor. Pai eterno e bendito, abençoa, Senhor, com graça, com misericórdia, Senhor Jesus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais existe de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor,
forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente vê essa irmã dar glória a Deus é motivo de alegria, né? Quem conheceu o dia que ela entrou aqui pela primeira vez, nas primeiras segunda-feira que ela veio na oração, hoje nós podemos dar glória a Deus porque ela está dando glória a Deus, né? Que Deus tenha abençoado a vida dela, a vida da irmã Tereza também, a irmã da Nagasava Tintas, ali do Vilaur. Amém, irmã Tereza? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, existem coisas que não contribuem em nada para a salvação de ninguém. E existem contribuições que são aceitáveis. Então, lance mão do que é aceitável para que as pessoas sejam salvas. E principalmente para que você seja salvo e a tua casa seja salva. Existem pessoas que precisam ser ajudadas. O carcereiro foi ajudado, a casa dele foi ajudada. Encontraram a salvação. E vocês perceberam que ele agora retribui, reparando aquilo que Paulo e Silas sofreram, lavando os açoites, lavando as feridas. Existe muita gente machucada por aí, que está precisando também de auxílio, de força. Que seja assim, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. É maravilhoso sermos alcançados pela palavra da salvação em meio a um terremoto. Mas bate forte no coração você ser agente de Deus no meio de um terremoto. Porque o mundo aí fora está cheio de terremoto. Ao nosso redor tem pessoas sendo soterradas pelos terremotos. E nós somos agentes de Deus. Como Paulo e Silas foram, nós assim também devemos ser. Não devemos nos acomodar, nos calar. Alguns dias atrás, um fato nos deixou bem abalado lá em casa, eu e o Rogério. Faleceu o filho de um amigo dele de infância, e nós ficamos sabendo pelo Facebook. O menino jovem tinha 21 anos, nós o conhecemos quando nasceu. E soubemos pelo Facebook, aí começamos a buscar foto para saber mais ou menos quem era a pessoa, porque não conhecíamos quando jovem. E foi um choque quando nós encontramos a foto dele no portão desta igreja. Foi um choque. Choque maior ainda que o Rogério tirou a foto dele no portão desta igreja, em um casamento. Infelizmente, esse jovem foi para o mundo do crime, era um terrível assassino. Enfim, teve um fim muito triste.
E nós ficamos chocados pela terrível coincidência e pela certeza de que essas paredes aqui não fazem milagres, não fazem nada. Terremoto pode acontecer se essas portas estiverem fechadas, se não tiver ninguém aqui dentro, não vai adiantar de nada. As pessoas podem correr para cá e bater nessa porta, bater. Se não tiver ninguém aqui, não vai adiantar de nada. Se eu, como agente do Senhor, não fizer alguma coisa, pessoas vão continuar sendo mortas e levadas por aí afora. Então, noite de salvação, que seja amanhã, depois, que seja manhã de salvação. E ainda, falando em salvação, eu quero pedir licença, quero pedir que o pastor, o Adinel e o Osias voltem aqui. E Andréia e Gledson, eu gostaria que vocês viessem aqui representando o Ministério de Família. Daqui a 4 finais de semanas acontecerá este evento, que não é só um evento, mas é que são horas e dias de salvação. Quem aqui já participou deste momento? Várias pessoas. Aqueles que não participaram, verdadeiramente, Deus faz muita coisa naquele lugar. A obra é totalmente do Senhor. Então, eu quero pedir ao pastor, aos presbíteros, que estejam impondo as mãos sobre o Gledson e sobre a Andréia, porque esta obra é do Senhor. As lutas vêm porque a obra é do Senhor. E o inimigo, ele sabe que não está lutando contra o Gledson, contra a Andréia, o Juscelio e a Gislaine, ou com toda a equipe que está ali. Não. O Senhor está à frente. E mais uma vez, nós vamos ver a mão do Senhor naquele lugar. Então eu quero pedir que o pastor e os presbíteros estejam orando, e nós como igreja, aqueles que vão participar como equipe, estejam nesse momento também intercedendo, levantando a sua mão e levantando um verdadeiro clamor, para que a obra do Senhor seja realizada ali com honra e glória, para o louvor do nome dEle. Se ajoelhem aqui, André e Gledson. Vamos levantar um clamor, igreja. Nós agradecemos a Deus por este tempo, agradecemos aos irmãos que nos acompanharam via internet, os irmãos, aos visitantes, que a bênção do Senhor também seja sobre a vida de vocês. O pastor João estará nos fazendo a última oração e em seguida nos despedindo com a bênção apostólica. Vamos orar, meus irmãos, somente agradecer ao Senhor por esta noite, por tudo que o Senhor fez por nós e através de nós aqui. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Despede, meu Deus, o teu povo em paz, meu Deus. Todos tenham uma semana abençoada, vitoriosa, meu Deus. Todos sintam o desejo de retornar aqui à tua casa, meu Deus, para te adorar, Pai.
nós oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.